E o Almir, né, falando sobre política econômica, né, falar um pouco aqui do Brasil, né? Eu particularmente acho que tem duas análises equivocadas sobre a situação econômica do país. A primeira análise é de que o Brasil está quebrado, que as coisas vão muito mal, uma análise mais catastrofista. A outra análise é uma análise inversa. E aí eu queria debater com você, que é uma análise de que a situação econômica do Brasil vai muito Uhum. bem, obrigado. Né? Para mim são duas análises erradas. Eu queria saber de você como que você hoje enxerga a atual situação econômica do país. Então, Guilherme, trazendo uma explicação sintética que tá bem para quem, tá ruim para quem, tá ruim, tá bom para o quê, tá ruim para o quê. Então a gente se pergunta se algo tá bom, se tá ruim, numa perspectiva de algo, a partir de um ponto né, de perspectiva. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Ambos estão certos quando dizem que a economia está boa, a economia está ruim, vai depender para quem. E também a que interessa, aí a segunda camada da minha resposta, é por que certas pessoas falam que está bom e por que outras pessoas falam que está ruim. Porque não é só eu sentir que está ruim ou eu passar pela dificuldade. Se eu estou dizendo, é porque também eu tenho interesses em dizer algo. Então, esses dois aspectos são fundamentais para a gente analisar a conjuntura. Então, eu passo como ponto de partida, eu utilizo isso como ponto de partida para fazer a análise da conjuntura. Se você me permite fazer uma análise ainda mais demorada, né? Antes de dizer o que eu estou avaliando, o que eu acho, é dizer que quem está falando que a economia está boa, certo? Tem razão, porque nós estávamos numa situação econômica há 1 ano e meio, 2 anos, muito pior do que estamos agora, certo? É bem verdade que isso deu um certo respiro para um conjunto mais amplo da população, tá? Então a gente deve usar isso também como ponto de partida. Agora, quem está mais se beneficiando dessa conjuntura um pouco melhor? E aí eu vou dizer o porquê um pouco melhor. A gente pega os indicadores de desemprego. A taxa de desemprego está baixa no país, oscilando entre 4% e 6%, vamos dizer assim. É um indicador que provavelmente aponta para um desemprego meramente friccional, é uma taxa natural de desemprego. Mas aí a gente coloca uma perspectiva, por outro lado, que nós saímos de uma situação de desemprego muito alta dos anos Bolsonaro, até antes da pandemia, porque aí também não podemos colocar tudo na culpa da pandemia. Então, já no primeiro ano do governo Bolsonaro, a economia crescia, estava atolada 1%, né, em 2019, no começo de 2020. 1% era a economia andando de lado, uma economia do tamanho do Brasil e muito pobre, na qual há uma necessidade de crescer para gerar emprego e gerar ampliação da renda. O salário, a média salarial muito baixa. O que aconteceu em 2024? Nós temos um desemprego baixo, mas, por outro lado, dois outros fatores. A renda cresceu, mas cresceu muito pouco. Né? A renda per capita e, principalmente, o salário médio da população. Então, a população, por um lado, sofre menos com o desemprego, mas ela precisa trabalhar muito para manter um crescimento, manter a renda dela. Então, muitas horas trabalhadas, inclusive muitas horas para pagar as mesmas coisas, que nós, por outro lado, passamos por um processo de inflação pós-pandemia muito alto. Mesmo que
estejamos passando agora por uma leve desinflação que já parou, então voltou a inflação a subir, principalmente nos bens básicos, bens e serviços básicos da população. Então, o INPC, que é o índice oficial que mede a inflação das pessoas até 5 salários mínimos, está muito mais alta que, por exemplo, o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor, que é o índice oficial da inflação, que é a inflação de toda a população, né? Todos os consumidores. E é uma inflação, basicamente, em alimentos, habitação, serviços concessionados, né? Energia, água, telefonia, transporte, combustível. Então, isso pesa principalmente, como eu disse, na população mais pobre. Então, por um lado, há uma sensação de bem-estar maior do que no período Bolsonaro, comparativamente, certo? Não vou comparar períodos mais antecedentes, né? Por paralelo a isso, por um lado isso, por outro lado, a população sofre muito, o poder de compra caiu, né? Porque a renda não cresceu, né? O salário mínimo até aumentou, mas não repõe essa perda do poder de compra. E aí eu coloco um outro aspecto. A população, então, tem um sentimento misto. Ora sente que está melhor, ora sente que está pior. Com relação aos empresários, setor industrial, que estava muito ruim, né, atividades econômicas negativas desse setor, tanto no governo Bolsonaro como no governo Temer, mesmo no segundo mandato da Dilma, muito mal, começaram a ter um respiro, mas por vários fatores, estão exportando, a economia está comprando, interna, comprando os seus produtos, né? A agricultura está exportando, mas ela teve problema no último período por choques, inclusive climáticos, que levaram, quer dizer, mesmo que com a alta do preço das commodities, que inclusive impactando na inflação dos mais pobres, fizeram com que o preço e a receita desse setor até aumentasse. Quando eu falo agricultura, tanto pequena, mas principalmente o agronegócio, o latifúndio. Mas eles tiveram choques climáticos no último período. Seca ou enchente, né? Às vezes a mesma região ficou 5 anos com seca, aí sofreu enchente, caso do Rio Grande do Sul. Em outras regiões do Brasil aconteceu o inverso. Então, houve uma queda na produção, ou aumento dos custos. E isso fez com que esse setor não tivesse ganhos, principalmente no último ano e nesse ano. Então, é um setor que já tem desafinidades ideológicas, programáticas com o governo do PT, certo? Então, se ressente ainda mais, mesmo com abertura de mercados que o governo anda promovendo do ponto de vista da agroexportação. Então, por isso esse setor tem um pé atrás, ou tem raiva do governo. Mercado financeiro. O mercado financeiro tem uma agenda que não é totalmente compatível com o conjunto do governo, mas tem tanto setores do mercado quanto setores do governo que têm agendas compatíveis. O grande problema é que hoje o mercado financeiro exige muito para manter suas taxas de lucro, sempre crescentes, não é só altas, sempre crescentes. Então, um governo que não permite entregar a eles o cumprimento dessa agenda, flexibilização total da força de trabalho, ampliação do uso do fundo público, quer dizer, dinheiro dos impostos indo para o mercado financeiro sob forma de pagamento da dívida pública, juros, outras formas, privatizações, etc., mais amplas, inclusive avançando sobre serviços públicos não só essenciais, serviços públicos ligados a setores sociais, como educação e saúde. Esse setor
pressiona mais e quer mais, exige mais, entendeu? Então, esse setor vê o governo como ruim. E para concluir a sua primeira pergunta, Guilherme, desculpe por me estender. Nós estamos numa conjuntura econômica ainda pós-pandemia, de recomposição, na qual as cadeias produtivas globais... O que é as cadeias produtivas globais? Se você comprou um automóvel, o automóvel veio de fora, ou as peças dele vieram de fora, ou o óleo lubrificante, ou uma combustível dele é importado. Então, quando a gente fala cadeia, tem vários elozinhos, né? A cadeia produtiva global, por conta da pandemia, teve problemas, desconexões, certo? Então, em alguns lugares do mundo dessa cadeia, por exemplo, tivemos desabastecimento, tivemos problemas de estoque, né, por conta das paralisações, os lockdowns. Também tivemos uma alta em algumas commodities, que teve impacto. Tivemos também, atualmente, problemas logísticos no mundo muito altos, muito graves, inclusive por conta das duas grandes guerras que andam acontecendo no Oriente Médio e na Europa Oriental, na Ucrânia, que, por exemplo, afetam o fornecimento de itens importantes, fundamentais da cadeia produtiva, seja combustível, né? Gás natural, óleo diesel, por um lado, fertilizantes, né? No caso da Ucrânia, trigo, né? Trigo, centeio, cereais, também na guerra da Ucrânia. Oriente Médio, o próprio problema no fornecimento de combustível, mas principalmente a interrupção do fluxo de transporte no Mar Vermelho, né? O conflito lá dos Houthis com os Estados Unidos, Israel, né? E que criou um problema, né? Houve uma queda brusca do fluxo de navegação no Mar Vermelho, passando pelo Canal de Suez, né? Que obrigou a principalmente contornar o Cabo da Boa Esperança, contornar toda a África, elevando em 30%, 40%, 50% a mais o frete. E a gente ainda tem um problema no Canal do Panamá nesse momento. Não sei se vocês sabem, o Canal do Panamá, o Panamá passa por uma seca, os rios e o lago principal do Canal do Panamá está numa cota nunca vista na história, baixa, que faz com que a navegação diminua bastante. Então, muitos navios estão sendo obrigados para atravessar um oceano ao outro, né, do Atlântico ao Pacífico. Então, há um conjunto de problemas na economia mundial, uma economia, para concluir mesmo, que não se recuperou da crise econômica de 2008. Nós estamos vivendo uma crise ampliada. Então, vários elementos da economia global não voltaram. Então, não é um problema da pandemia de Covid-19 de 2020, 2021 e parte de 2022. É problema lá de 2008, certo? Que não foi resolvido, seja na cadeia econômica, e ainda passamos por um período intermediário de crises de várias empresas falindo, economias também, governos, e, por fim, também tivemos o problema da guerra comercial, né? Iniciada por Trump, que, em parte, Biden não diminuiu, certo? Que também levou problemas nas cadeias produtivas globais. Guilherme, desculpe me estender, porque para fazer essa introdução toda sobre o tema. Beleza, o Almir.